Hola mis amigos del Tex Espanhol, sejam muito bem-vindos outra vez. Como vocês sabem, eu vinha convidando vocês para assistir a live que aconteceu muito legal no canal 2A1. Inclusive, se você não conhece o canal, vai lá, se inscreve. E hoje eu vou postar aqui um resumo do que aconteceu ontem. Foi uma aula muito massa. A gente falou sobre futebol em espanhol, falamos sobre os termos do futebol. A gente falou como eu comecei a estudar espanhol, por que eu comecei a estudar espanhol. Falamos de outras questões sobre países, sobre sotaque, sobre a diferença entre espanhol de outras regiões. Foi um tema muito legal, espero que vocês já curtam aí, curte aí pro nosso vídeo alcançar mais gente, compartilha com seus amigos aí. E não esquece, se não é inscrito, se inscreve. É nóis, já fica aí com o conteúdo, são 15, 17 minutos, vale muito a pena assistir o resumo do que foi essa live ontem. E aos que compareceram ontem, muitas graças, fiquem com o vídeo. É sempre um prazer falar sobre espanhol, é sempre um prazer falar sobre futebol. E não existe travas e nem distâncias para quem quer falar um idioma, ainda mais quando se trata do espanhol. Países aqui vizinhos, né? Pessoas tão próximas do nosso país e que às vezes atitudes do governo e de outras instituições acabam afastando a gente desse país. A gente não tem notícias, eles não sabem, mas os Estados Unidos está lá o tempo inteiro, né? A gente está sempre ouvindo notícias que vêm do exterior, mas os nossos vizinhos aqui, ó, pouca gente sabe que a Bolívia está se acabando, que a Venezuela está pagando horrores num quilo de feijão, de arroz. Então, e são nossos vizinhos, né? Eu sou de uma política que a gente deve cuidar da nossa casa primeiro. E acaba que a nossa casa, nossos vizinhos aqui, são desconhecidos. E o espanhol, ele é uma forma de se aproximar dessas pessoas. E veja só, a gente não só se aproximou, como eles estão aqui, ó, o tempo inteiro, presentes no nosso futebol, na nossa vizinhança, no mercado, tá? Foi assim que eu comecei a estudar espanhol, quando eu vi uma mulher mexicana comprando, isso na época da Copa, foi quando eu decidi ser professor de espanhol, a Copa aqui no Brasil, uma mulher mexicana precisando de ajuda, e eu falei, agora, ó, o espanhol é igualzinho o português, né? Vou lá tentar dar aquela velha enrolada e vou ajudar, mas não rolou, travei daquela vez ali, realmente não ajudei. Há muita diferença porque o inglês da Inglaterra e o inglês americano, há alguma diferença, né, de algumas pronúncias, palavras, do México para aqui para baixo, né, para a América Latina. Há muita diferença? O que você pode falar para a gente sobre essa questão dessa diferença? Respondendo a sua pergunta, que é bem pertinente, visto que o espanhol ele vem da Espanha, óbvio, porém ele não parte de Madrid. O que acontece? Ele parte das regiões ali do sul da Espanha. Eles vão partir das ilhas, e as pessoas que vêm para cá colonizar, né? Colonizar México, colonizar, enfim, América Central, América do Sul, eles não vêm de Madrid, eles não vêm do centro da Espanha. Então, eles têm o espanhol que a gente chama de espanhol callejero, espanhol da rua, aquela coisa vulgar, né, Wendel? A gente usa muito esse termo na linguística, né? E aí o que acontece? É impossível você ouvir um mexicano falando e ouvir um argentino e entender tudo. Por quê? Porque além de eles terem os seus vocabulários próprios lá, além de cada um deles ter o seu sotaque, né? São 21, 22 países que falam espanhol. Muita gente. São muitos milhares, milhões de pessoas que falam e que estudam. E eu vou te dizer, já te garanto, todos os países falam diferente. Eu vou fazer uma comparação aqui, eu acho que o Wendel pode acrescentar até melhor, com Pernambuco e Bahia. É absurdamente diferente.
É muito diferente. Se for para parar, se a gente quiser se entender, se a gente quiser se entender, vai se entender, é óbvio. Mas se a gente não quiser se entender, quiser começar, inclusive, a falar mal do outro, com o sotaque de cada um, com as palavras de cada um, eu passei por isso lá no Paraguai. Eu cheguei lá no Paraguai, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, eu sugiro a você que é brasileiro e quer aprender idiomas, é isso aí, viajar. E não é caro viajar para os nossos países. Ronaldinho foi preso, né? Com falsificado lá, né? Sendo que não precisa de passaporte. Você entra com a carteira de identidade. E aí, o que acontece? Aconteceu de eu, num posto, pedir um cachorro-quente por um nome e o pessoal do posto ficar rindo da minha cara. Porque o nome era Pancho, era outro nome. E aí que você corre esse risco de passar um e outro vexamezinho, que faz bem, porque errar é aprender, né? Você erra e você aprende. Então, respondendo a sua pergunta de modo mais direto e resumido, sim, pode rolar uma complicação, por exemplo, entre Conte e o Oscar Ruiz na comunicação. Oscar Ruiz, por exemplo, veja um vídeo de Oscar Ruiz falando. É muito diferente, por exemplo, o som do R. É um negócio completamente... Você já viu o R do povo de São Paulo, né? Aquele pessoal mais do interior. Esse é o R do Oscar Ruiz. Né? O R do Conte del interior é diferente. Então, na hora que eles falam, e o Paraguai mistura com o Guarani, então é uma mistura e uma complicação que pode acontecer, inclusive, entre os próprios falantes de espanhol. Que beleza. Aí, galera, Canal 2 é Cultura, meu irmãozinho. Jonathan Costa, hablas espanhol? Estamos aqui hoje, meu irmão. Estamos aqui hoje justamente com o perito. Por que eu falo isso? Antes de passar para meu querido Ronexon. Foi a melhor justificativa para o caso do Índio Ramírez. A melhor. E olha que esse caso rodou o Brasil todo. Rodou o Brasil todo. Virou debate na ESPN, na Globo, as TVs todas aí. Mas foi assim que eu conheci Thiago. Porque eu estava também buscando informações com relação a isso. E eu já tinha visto outras, né? Mas a melhor foi de Thiago. Porque ele soube envolver uma questão que poucas pessoas trabalharam sobre isso. A questão cultural. E foi no ponto certo. E olha aqui, Flamengo contratou perito, Bahia contratou perito, não sei o quê. Mas o meu querido Thiago foi, de fato, a melhor justificativa, o melhor esclarecimento, na realidade, com relação ao Índio Ramírez. Meu querido Thiago, aquele momento ali foi importante para você, até por exemplo, eu te conheci assim. Você ganhou muitas pessoas começaram a observar o seu trabalho, o seu canal no YouTube, através também daquele momento? Então, ainda eu agradeço, é claro, pelos elogios, por ele cumprido, você disse. Hoje é espanhol solto aqui, viu? Quem quiser, aproveita para falar aí. E assim, a grande verdade, eu tenho um canal muito pequeno faz muito tempo. Eu tenho pouquíssimos inscritos, inclusive. Eu tenho 2.100 e alguma coisa inscritos. Agora posto vídeo todos os dias e tudo. Só que quando eu conheci Matheus Barbaço, foi o seguinte. Foi uma percepção que eu tive, o seguinte, o canal do cara é imenso, né? O canal deles, né? Na verdade, deles, 3. Só que a imensidão, ela tem, inclusive, mais alcance, né? Ela não tem limite. Então eu propus, eu mandei uma mensagem para o Barbaço, falei, olha, tá na hora de colocar a legenda, amigão, ninguém entende. Outro dia eu estava na live do Ramírez, eu ri aqui em casa, porque eu acho muito engraçado, porque o brasileiro, ele corre, inclusive eu escutei de um cara essas palavras, Marcos Strider é o nome dele, ele diz o seguinte, não trate a sua audiência como gente burra. O povo sabe. Entendeu? O povo sabe ou gosta muito de fingir saber também. O que acontece? O brasileiro, ele não gosta da percepção de que ele não sabe.
que ele não sabe falar espanhol e ele não entende. O que acontece? O escândalo acontece quando um falante de espanhol verdadeiro, ele fala natural, porque o Ramírez, nessa entrevista que eu vi ultimamente, ele esqueceu, amigão. Ele esqueceu que ele estava falando com gente brasileira. E soltou o verbo. Aí começou uma velocidade absurda, que só quem entende é gente que está com muitos anos, já com uma bagagem legal de espanhol. E aí sim, você vê, era muito comentário, não, eu não consigo compreender e tudo mais. Então, foi essa ideia que eu dei para o Barbaço. Eu falei, Barbaço, coloca a legenda. E eu estou aqui para te ajudar. Então, a gente acabou se ajudando de um lado de cá. Quando surgiu a questão do Ramírez, me pareceu absurdo de imediato. Porque eu conheço o racismo na América do Sul de perto, porque passei por situações. Passei por situações de racismo, onde eu, inclusive, fingi que não sabia falar espanhol, fiquei falando em português, e encontrei um público que eu não vou, é claro que eu não vou sugerir esse público aqui para vocês não me entenderem mal, mas existe um público aqui na América do Sul que já tem um histórico. Basta pesquisar, faz uma pesquisa limitadíssima no Google, e você vai se deparar com esse grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, eles aprenderam termos em português para humilhar o brasileiro, para tentar, para tentar intimidar, enfim, para tornar desagradável uma comunicação com o brasileiro. E o que acontece? A gente sabe quais são os termos utilizados no racismo na América do Sul. E sabe de que centros que sai esse tipo de alarde. Quer ver? Não sei se vocês têm contato com jogos online. Eu tenho um certo contato. E se você se encontrar lá, você vai ter aqui, é óbvio, servidores da América do Sul. Qual é pode perguntar para qualquer jogador aqui, de qualquer jogo, de LOL, enfim. Eles aprenderam a chamar macaco. Eles chamam de macaco, que não é uma palavra do espanhol. A palavra é mono. A palavra é mono. Mas você pode ser o Wendel. O Wendel é branco, né? Ele vai te chamar de mono, de macaco. Por quê? Porque é brasileiro. Ele vai te chamar qualquer um de macaco. E o que acontece? Em nenhum momento as palavras, as supostas palavras ditas por um brasileiro atacando o Ramírez, naquele momento que me pareceu uma possibilidade de a gente visualizar aquilo cientificamente e principalmente com respeito aos dois lados. Porém, eu não fui contratado pelo Bahia para falar daquele jeito lá. Então, eu fiz uma análise linguística do que poderia um colombiano falar para atacar um brasileiro. E nenhuma dessas palavras foi citada por Gerson. Então, me causou um estranhamento, Wendel. Por quê? E a audiência aqui do 2-1. Porque o rapaz tinha acabado de chegar ao Brasil e já era brasileiro e já falava um português a nível de humilhar um outro, assim, eu acho meio... Eu acho não. Vou ser sincero com vocês. Muito improvável, tá? Você pode fazer 30 leituras labiais lá. Podem fazer quantas quiserem. Podem comprar quantos... Escuta essa daqui, ó. O pessoal do Flamengo contratou surdos e mudos. E aí vem comigo aqui, ó. Brasileiros. Você entende que a língua de sinais brasileira ela é diferente da língua de sinais, por exemplo, da Espanha e de outro qualquer... Vocês sabem disso. E aí o que acontece? Como é que pode um surdo, surdo que a gente chama, analisar, fazer a leitura labial de uma pessoa da Colômbia? Foi assim, para mim, algo absurdo que apareceu ali naquele caso. E eu espero, né? Eu tenho certeza que eu consegui ser o mais neutro possível e coloquei as possibilidades lá, o leque de possibilidades. Gilmar está perguntando aqui o que significa boludo.
Sempre esses jogadores online falam nisso. Boludo, tarado. Olha a palavra tarado, mas não significa a mesma coisa. Boludo e tarado são bobão, de boba. É como eles usam para dizer que você é boludo. Não tem nada a ver com bolão, não. Até porque a gente fala de esporte aqui, o que você poderia nos dizer? Se um dicionário aí do português e espanhol, assim, do que acontece muito no partido de futebol, né? Por exemplo, se eu me aventurar a falar, vou escutar o jogo por uma rádio uruguaia, o que se lascou. Ia diferenciar assim, uma transmissão para eu tentar pegar algo? Fala bem rápido da característica. Uma transmissão, eu já assisti, né? Quando você está aprendendo um novo idioma, eu sou um admirador, eu não falo só espanhol, por sinal. A gente, quando está aprendendo o idioma, faz muito sentido você se aproximar de coisas que você gosta. Então, se você gosta de basquete, como eu, você vai assistir basquete em inglês, em espanhol, em alemão. Você vai aprender, não tem jeito. Então, a melhor dica que eu posso dar, né, além de tudo, é assista. Assista. É uma aula. Qualquer coisa que você assiste, que você ouve em outro idioma, é uma aula completa, tá? E assim, eu até tenho vários vídeos. Outro dia eu postei um vídeo no meu canal, tava andando, eu tava circulando aqui de carro e lembrei de Galvão. Galvão, ele falava muito Ronaldinho, não lembra disso? Eu falei, cara, Galvão tá ensinando espanhol pra gente, macho. Porque esse som que o Galvão inventou aí, ele é o som do R em espanhol em qualquer ocasião. Então, se você vai falar perro, se você vai falar Ronaldinho, mas palavras aqui relacionadas ao futebol é um assunto que não tem como fugir. Então, você vai escutar muito a palavra cancha, que é o estádio. O que é cancha? Cancha é o estádio. Você vai ouvir a palavra balão, pelota, ou na Espanha você pode usar cuero, para bola. São 3 palavras para bola que você pode ouvir. Balão, pelota e cuero. A única coisa que você não vai ouvir usar é a palavra bola. Pode acontecer, mas é muito difícil. Palavras como vaselina. O que é uma vaselina? Olha só que palavra, não? Uma vaselina é uma caneta, né? Embaixo das pernas aqui, ó. É a famosa vaselina. Então, centro, centrar. Centrar é quando a pessoa coloca no centro da área. Cruzamento, centrar. Aí olha essa palavra. Despejar. Despejar é quando alguém tira a bola da área. Tira. Um defensor tira da área. Despeja. E uma palavra que vocês devem conhecer, que é do português, né? Remate. Remate. Que é o remate nosso aqui. E gol. O que vocês acham? Gol é gol, né? Gol é igual em qualquer língua, macho. Só vai mudar um ou outro aí, sotaque, mas gol é gol. Golaço. Então, se você for escutar no Uruguai, vai ser um pouco diferente, por exemplo, do Chile. Chile, para mim, é uma das maiores incógnitas em relação ao espanhol. Por quê? Eu sei que eles têm um dicionário de palavras deles, do Chile, que se eles estiverem se comunicando entre eles, eu não vou entender. Eu não vou. Por quê? É como a gente está conversando aqui, ó. O estudo de idioma, antes de qualquer coisa, é vivência. É vivência.